Olá, meus amigos, André Naves falando. Antes de começarmos, eu vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, comentarem esse canal. Acionem a campainha. Muito obrigado. Hoje eu quero falar sobre educação pública de qualidade. Ela deve pautar a educação pública de qualidade, os nossos investimentos públicos, de forma a ser coordenada com uma política de proteção social e de inclusão social que induzam, que sejam indutoras do desenvolvimento justo nacional. Dito de outra forma, a educação pública de qualidade, em primeiro lugar, antes de tudo, voltando, precisamos refletir o que significa ser educação pública. Educação pública não é aquela prestada exclusivamente pelo Estado. É lógico que pode ocorrer isso, e é bom até que ocorra, mas educação pública também pode ser prestada por entes privados. A educação efetivamente pública é aquela de qualidade, aquela acessível a todos, é aquela que reflita os valores democráticos. Portanto, ela não é necessariamente estatal, ela pode ser privada, mas ela deve ser acessível a todos, ela deve ser de qualidade e ela deve, acima de tudo, refletir os valores constitucionais previstos na nossa Constituição, na nossa sociedade. E o que é democracia? Quais são esses valores constitucionais, esses valores democráticos? Democracia é a vontade da maioria matizada, temperada pelas dignidades e vontades das minorias, mas sempre com a finalidade de aprofundamento, de crescimento dos direitos humanos e sociais, de concretização dos direitos humanos e sociais. Nesse sentido, a educação deve ser pública e deve ser coordenada com políticas de proteção e de inclusão social, de maneira a induzir o desenvolvimento nacional. Em outras palavras, a educação é a maior ferramenta, é a maior indutora do desenvolvimento produtivo nacional. Ela deve estabelecer as bases para o fortalecimento, para o estabelecimento do novo paradigma social. Este paradigma que está advindo, que está emergindo do surgimento dessas novas ondas tecnológicas, dessa nova revolução industrial que estamos vivendo, dessas novas tecnologias e desses novos valores que emergem na sociedade. Valores da transmissão de conhecimento, da comunicação em massa, valores da transparência, da facilidade na comunicação, na inserção social. Portanto, a educação ela deve estabelecer um novo paradigma que conduza a um ciclo virtuoso. Esse ciclo virtuoso visa o quê? Visa incluir as parcelas marginalizadas da população. E essas pessoas, cada uma em sua individualidade, que não tem a ver com individualismo. A individualidade tem a ver com a identidade, com a dignidade. O individualismo é a patologia da individualidade quando contaminada pelo materialismo, pelo consumismo. Portanto, pela inclusão das mais diversas individualidades, nós teremos cada uma com suas bagagens de experiências, seus valores, nós teremos um aumento do potencial criativo e inovador da sociedade. Cada qual com seus valores, cada qual com suas experiências, cada qual com suas formas de atuação, essas formas que podem e devem ser mais ou menos criativas, levarão a novas, inéditas inovações que, por fim, conduzirão ao maior gradiente de desenvolvimento
econômico e social, ou seja, um novo paradigma ético-social que vem se formando caudatário ou corolário desta última revolução industrial, necessária entrada em sua fase de bonança. Ele é indutor de um desenvolvimento justo, adequado da nossa sociedade. E como um novo paradigma social emergente da última revolução social, das ondas tecnológicas que estamos vivenciando, pode emergir, pode se desenvolver com justiça, com inclusão. Bem, ele vai depender dos investimentos públicos. E estes investimentos públicos não podem ser amealhados por grupos de interesse. Eles não podem acobertar ineficiências, privilégios ou benefícios irrazoáveis. Eles devem ser feitos de forma que supram as mazelas sociais. Eles devem ser feitos com um gradiente alto de transparência, de eficiência, valores democráticos estabelecidos nas constituições. Ou seja, eles devem ser feitos sempre com vistas ao aprofundamento dos direitos humanos e dos direitos sociais. Os investimentos devem ser efetivamente públicos. O que é públicos? Eles devem servir a população. Eles devem ser democráticos, de acordo com o que a sociedade entendeu cabível inscrever na Constituição. Eles devem seguir os valores e os princípios constitucionais. Os investimentos públicos só cumprirão suas funções se forem democráticos, portanto, se forem realmente públicos, ou seja, se incluírem as pessoas marginalizadas, se suprirem as mazelas sociais, se aumentarem o gradiente de bem-estar social, em uma palavra, se forem justos e adequados. Isso sem esquecer da qualidade dos investimentos públicos, da eficiência dos investimentos públicos e, portanto, da sua realização transparente em áreas necessárias ao aumento do gradiente criativo e inovador social, quais sejam educação, saúde, infraestrutura, saneamento, mobilidade e tantas outras. O investimento deve ser focalizado, mas deve ser orientado pelas pessoas, pelo valor humano e não mais por valores eminentemente econômico-financeiros que acabam por amealhar, por assambarcar os investimentos públicos. Os investimentos devem ser efetivamente públicos, portanto democráticos. E dizem que os gastos no Brasil são altos, os gastos públicos. Só a expressão gasto público já traz subjacente a si uma carga ideológica e pejorativa. Porque gasto significa aquilo que se desperdiça, aquilo que vai embora, aquilo que se perde, aquilo que se deteriora. O investimento é aquilo que se planta, aquilo que se espera florescer, aquilo que se joga, aquilo que se leva a um futuro crescimento. Portanto, os investimentos devem ser feitos com qualidade. Os investimentos no Brasil, ou os gastos no Brasil, como se queira dizer, eles são efetivamente altos para os padrões da nossa região. Mas por que eles são altos? Porque nossa população é muito grande e nossa população tem muitas mazelas. O PIB per capita brasileiro não é tão alto. As mazelas, as injustiças sociais são altíssimas. O grau de desigualdade é gritante. Ou seja,
nós precisamos gastar um pouco mais que os outros países no nosso grau de desenvolvimento. Mas também é necessário que esses investimentos tenham qualidade, sejam determinados, disciplinados pelos valores, pelos princípios constitucionais. Só assim, pela orientação dos investimentos e gastos públicos, ou seja, da despesa pública, pela Constituição, pela democracia, pelo aprofundamento dos direitos humanos e sociais, nós conseguiríamos que esses investimentos efetivamente induzam ao crescimento público. A despesa pública, então, os gastos, os investimentos devem ser feitos com qualidade, mas acima de tudo com eficiência, nas áreas que efetivamente tenham o maior potencial de incrementar o bem-estar social, a inclusão social, a justiça social e de induzir ao desenvolvimento nacional. Áreas como educação pública, saúde pública, saneamento, infraestrutura e mobilidade, sem falar na segurança. Mas a educação pública, e por ser importantíssima, ser primordial ao desenvolvimento nacional, ela depende, e isso, a estrutura dos investimentos públicos, a estrutura dos gastos públicos, a estrutura das despesas públicas, ela depende de uma força de vontade, de uma determinação da população que precisa lutar, precisa escolher participar, escolher fiscalizar, escolher cuidar do bem público. O bem público é o bem de todos, é o bem que deve ser acessível a todos. E a educação pública, como já dito, deve ser acessível a todos, deve ser inclusiva, deve trazer novos contingentes de individualidade, de pessoalidade, com todas as suas experiências, todas as suas capacidades, deve induzir ao desenvolvimento nacional. Uma educação que seja acessível é que ela é prestada para todos, incluindo-os, ou seja, ela deve ser articulada com outras áreas sociais, outros investimentos públicos igualmente necessários. Ela deve ser coordenada com esses investimentos para que inclua parcelas marginalizadas na nossa sociedade. E a educação levará à formação e levará a altos gradientes de produtividade, de crescimento e desenvolvimento pessoal e social. Mas a educação pública, além de ser acessível a todas, deve possuir qualidade. E para que possua qualidade, e nós temos visto os últimos dados do IDEB, por exemplo, ou dados comuns da prova PISA, mostram que a nossa educação pública ainda não tem toda a atenção das individualidades e ela não corresponde com uma melhoria de qualidade. Faltam insumos básicos na educação. Falta, às vezes, água, falta papel higiênico, falta giz, falta lousa, falta professor. Falta metodologia e infraestrutura na educação. Por quê? Porque os investimentos públicos não são feitos de maneira adequada. Não há uma mudança estrutural dos investimentos públicos. O povo, as pessoas, os cidadãos, as individualidades em conjunto na coletividade ainda não decidiram lutar pela educação, não decidiram estabelecer a educação como uma prioridade. Portanto, a qualidade educacional do Brasil reflete o descaso da população e principalmente das lideranças e dos governantes com toda a área educacional. A qualidade educacional, assim como a qualidade dos investimentos públicos, depende de uma atitude voluntarista dos indivíduos.
E além dessa atitude, sua união coletiva, ou seja, de uma atitude coletiva social em favor da educação, ela depende da fiscalização, da transparência, da cobrança, da melhoria, da contribuição para que a educação aumente seus níveis de qualidade cada vez mais e consiga induzir efetivamente a produtividade nacional, o progresso nacional, em uma palavra, o desenvolvimento da nação. A educação pública também deve ser democrática, deve ser aquela que aceita todas as pessoas mais diferentes, porque cada uma delas traz uma carga, uma bagagem de experiências, de novas visões, de novas práticas que podem ser úteis, criativas, inovadoras na medida em que a educação pública se desenvolve. A educação pública, então, deve ser feita de acordo com os princípios da democracia esculpidos na Constituição, determinados pela Constituição, disciplinados pela Constituição. Princípios democráticos esses encabeçados pela eficiência, mas que refletem a necessidade de aprofundamento dos direitos humanos e sociais, entendidos esses como os decorrentes ou os emanados dos 5 principais: liberdade, igualdade, vida, propriedade e segurança. Ou seja, decorrentes desses 5 principais, nós temos toda uma miríade de direitos humanos e sociais que devem ser concretizados, devem ser aprofundados para que nossa sociedade seja mais inclusiva, mais justa e possa aumentar seu gradiente de criatividade, de produtividade, levando a novos patamares de desenvolvimento e a novos paradigmas econômicos sociais. Mas a educação pública acessível, de qualidade e democrática, ela exige engajamento popular. Ela exige uma decisão de cada individualidade, uma decisão das coletividades em favor da educação pública, para que ela se torne efetivamente pública. Nesse sentido, a educação pública, ela possibilitará um aumento radical na produtividade. E por radical aqui deve-se entender aquilo que tem raiz, ou seja, uma nova maneira de produção, um novo paradigma produtivo que acarretará novas ondas tecnológicas. E dessas novas ondas tecnológicas emergirão novos paradigmas sociais com um incremento maior da justiça, pela inclusão de parcelas marginalizadas da população, pelo estabelecimento, com essa inclusão populacional, social, de novos vetores do desenvolvimento no ciclo virtuoso em que vivemos. Mas para que isso exista, para que a educação pública seja indutora de maior produtividade, de novos paradigmas sociais, muito mais justos, muito mais inclusivos, muito democráticos, nós precisaremos aumentar nosso protagonismo individual. Nós precisaremos aumentar o protagonismo cidadão. Só com a vontade da cidadania, ou seja, com essa cidadania ativa, será possível, só pelo protagonismo social, será possível alçar nossa educação pública a novos patamares. E junto com ela, o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Muito obrigado.